Boa noite, gente. Tudo bom? Nós vamos estar começando aí mais uma série. Vamos lá. Só iniciando aqui o Facebook. Pronto. Boa noite, então. Nós estamos começando mais uma série dessa semana, que é a série Doenças Mais Tratadas. E hoje nós vamos estar falando sobre imunidade. Que palavrinha complicada, mas significa a nossa defesa do nosso corpo. Para ficar bem simples, porque o assunto ele é muito complicado, tem muita informação, você teria que entender uma série de processos fisiológicos, bioquímicos e principalmente a parte de montagem, distribuição, sinalização, entender o que é uma proteína, o que é uma enzima, o que é um neurotransmissor, o que é uma imunoglobulina, o que é imunoglobulina G, M, E, e são várias letras. Então, seria muito complicado a gente fazer uma live colocando tanta informação desse jeito. Então, o que a gente pensou? Bom, vamos trabalhar em cima daquilo que é mais simples, na prática e que funciona. Então, se você conseguir sair dessa live hoje entendendo o que realmente é importante, beleza. Então, para nós começarmos aqui nossa live, eu quero fazer uma ressalva. Você sabe, nosso Pai, nosso Deus, Ele jamais iria dificultar a nossa vida. Colocar uma planta medicinal lá numa ilha, que só quem fosse lá nessa ilha, achando essa planta, tomasse essa planta, curaria a sua imunidade. Então, teria que ser uma coisa mais simples. E Deus fez exatamente isso. Ele colocou duas coisas, três talvez, bem simples, que já ajuda em muito nossa imunidade. E é isso que nós vamos estar falando essa noite. Então, antes de mais nada, eu quero que você entenda que a imunidade, que são as imunoglobulinas, que são a nossa defesa, o nosso exército de defesa, são nossas células que estão prontas para nos defender. Como que elas são montadas? Isso tudo nós vamos estar aprendendo hoje. Quais são os nutrientes, quais são os produtos que podem nos ajudar a melhorar essa imunidade? O que funciona, o que não funciona? Também vamos estar falando um pouquinho. E também vamos estar falando de algumas doenças que são muito usadas quando você trata a sua imunidade, você melhora também essas doenças. E é tudo isso que nós vamos estar falando então nessa live de hoje, tá bom? Então, primeiramente nós vamos entender então o nosso mecanismo de absorção dos alimentos. Você sabe que quando você come, tudo tem que entrar no seu corpo. E ao entrar no seu corpo, você tem que absorver os nutrientes para que eles possam ir para o seu corpo, para o seu sangue, e do sangue circular no seu corpo inteiro e ali fazer uma ação. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: o intestino tem que estar. Vou chegar para cá o microfone que a Silvia me ajudou aí. Obrigado, Silvia. Falou que está baixo a voz, né? Muito obrigado. Só que se melhorar mais aí, você me fala. Vou estar aumentando um pouquinho meu volume aqui e também fica mais perto da câmera, né? Pronto. Obrigado, viu, Silvia? Vamos lá, então. Deixa eu só clicar aqui de novo. Pronto. Então, o que acontece? O nosso intestino, ele tem que estar funcionando bem. Olha, primeira coisa, o intestino não pode ter nem desbiose. O que é desbiose? Não pode nem estar preso, ressecado, passa um dia assim no banheiro, passa 2, passa 3, tem gente que passa uma semana, tem gente que passa 10 dias. Então isso aí não pode acontecer. E nem diarreia, nem fezes muito mole também. Se for mole demais, a ponto de estar quase solto e estar dando a diarreia, também não pode. Por quê? Porque tanto que está preso quanto que está solto, chama-se desbiose intestinal. E é o primeiro problema que mostra que o intestino não está bem. Então ele não está absorvendo proteína, vitamina, minerais, aminoácidos, as gorduras, os açúcares, ele vai ter dificuldade. E o pior dessa história, que o mais importante que é os nutrientes tem que absorver, ele passa a absorver mais gordura e mais açúcar, coisa que ninguém quer, que engorda, né?
Então, daí o motivo do intestino tem que estar sempre bom, sempre bem. Esse é o primeiro problema. Segundo, para se ter uma imunidade boa, você aprendeu que muitas vezes tem que fazer algumas coisas. Olha, gente, quando a gente estuda imunidade, a gente aprende o seguinte, que as imunoglobulinas, que são essas células que eu te falei de defesa imunológica, que é nossos defensores, né, os nossos protetores, vamos dizer assim, duas coisas são importantes. Primeiro, de que eles são montados? Eles são montados com mais ou menos 220 aminoácidos e uma vitamina D. Olha que legal. Aí está a explicação então, por que Deus não fez um negócio difícil. Você tem que ir lá na montanha, ou então lá numa ilha deserta, achar uma plantinha para tomar, para ter imunidade. Nada disso, nada disso. Só tomar sol e comer proteína. Simples assim. E eu quero depois explicar também sobre os lactobacilos que vão estar atuando. Então vamos por parte. Primeiro eu vou explicar só da vitamina D. A vitamina D, ela depende e muito do colesterol. Porque a vitamina D, quando bate na sua pele, ela bate no colesterol que está na superfície da sua pele, porque todas as células do nosso corpo contêm colesterol. E quando o sol bate nesse colesterol da pele, é que vira a vitamina D2. Essa vitamina leva 2 horas para cair na corrente sanguínea, vai para o seu fígado, do fígado ela sofre uma transformação, vai para o seu rim, sofre outra transformação. Gente, como eu falei, eu não vou dar detalhes porque são muitos nomes difíceis e não estou ensinando aqui a aula para profissional de saúde. As minhas lives são para pessoas igual nós mesmos, pessoas do dia a dia, que quer aprender mais de uma forma simples. Então, vamos lá, não vou pôr nome complicado então, tá? Vou explicar de um jeito simples assim para você entender. Então a vitamina entrou pela pele, você não pode tomar banho 2 horas depois que tomou sol, porque senão você vai lavar o colesterol, vai lavar a vitamina D. Espera 2 horas, deixa essa vitamina entrar, aí ela vai para o seu sangue, entrou, vai para o seu fígado, do fígado vai para o seu rins, lá vai virar vitamina D3, e de lá vai para a circulação sanguínea, e vai para uma região também chamada timo. Timo fica logo no centro aqui do peito. Bem no centro aqui, ó, tem um timo aqui. E a proteína que você come, que vem dos alimentos com carnes, leite, ovos e os animais em geral, e alguns vegetais também que têm proteína, como feijão, lentilha, soja, também tem proteínas. Essas proteínas é que mais a vitamina D que vai formar a imunoglobulina, que é a defesa principal. Como que a defesa ocorre? Olha, toda vez que entra um corpo estranho no seu corpo, o teu corpo fala assim, olha, o que é isso aqui que chegou agora? Não faz parte de mim. Então, tira do corpo agora. E cria-se uma imunoglobulina para aquele agente que acabou de entrar. Quando o nosso corpo cria, é a defesa que foi criada, ela vai lá e luta contra aquilo, defende e pronto. Se numa segunda vez que você entrar novamente em contato, já tiver sido feito o anticorpo, aí esse anticorpo já vai se defender também na próxima vez também. E assim por diante. Por que algumas doenças, né, como hoje está em alta o Covid, por que ela é tão grave? Porque o corpo nosso não reconhece ela ainda. Então, quando entra pela primeira vez, o corpo não sabe o que fazer. Então, ele sofre muito. Por quê? Porque ele não tem nenhuma imunoglobulina específica para defender contra o Covid. Vamos pensar numa gripe. Vamos pensar numa doença de vírus. Quando você entra pela primeira vez com uma gripe, você fica gripado, você fica ruim. Fica 7 dias sofrendo. Nariz escorre, corpo ruim, corpo dolorido, cabeça doendo, o corpo fica parecendo que está moído, cansado. E aí o que acontece? Em 7 dias você sabe. Se você tomar remédio ou não, todo jeito 7 dias você sabe. Quando você entra em contato por uma segunda vez pela mesma gripe, se o teu corpo tiver criado os anticorpos, quando você entrar em contato com essa gripe, ele vai lá e defende e pronto. Simples assim. Então,
Se você entendeu isso aí, você já entendeu que a doença depende da imunidade acontecer. O maior problema do nosso corpo é que quando essa imunidade não reconhece ou quando não funciona. Quando que não funciona? Principalmente na falta da vitamina D. Como eu falei, ela é responsável por montar a imunoglobulina. Se você tiver oportunidade, depois você digita na internet CG-MAF. Vou repetir. C de casa, G de goiaba, MAF. MAF de M de móveis, A de agulha, F de faca. Então, CG-MAF. Essa é a principal imunoglobulina que vira todas as outras imunoglobulinas, tá? Isso é muito importante você entender. E elas vêm do sol e vêm da proteína. Então, se você não toma sol, você vai ficar deficiente da vitamina D. Nós sabemos que tem hoje uma divergência entre profissionais. Uns falam umas coisas, outros falam outras coisas. Uns falam vitamina D abaixo de 30 está ruim. Outros falam que abaixo de 20 está ruim. Outros falam que 50 para cima nem pensar. E outros falam, não, 50 para baixo a defesa está horrível. Cada um fala uma coisa. Então não existe um consenso. Eu vou falar o que eu acho, da minha opinião. A minha opinião é, eu deixo minha vitamina D acima de 50 até 100. Só o ano passado eu tomei 600 mil de uma única vez. Foram 6 ampolas que eu tomei durante um ano e eu não peguei Covid. E olha que eu sou farmacêutico que trabalha com gente o dia inteiro. Então a chance minha de pegar foi enorme. E não só isso. Eu viajei, fui para algumas cidades próximas e tive contato com muita gente. Então, não peguei. Então, quer dizer, se funciona para mim, deu certo. Então, foi meu organismo que conseguiu absorver e se defender. E a minha vitamina D é acima de 50. Então, eu consigo manter meu corpo saudável. Então, pelo menos para mim funcionou. E como nos livros de medicina fala que essa vitamina mais a proteína forma a defesa de imunoglobulina, então eu estou com a minha saúde pelo menos intacta. Está funcionando para mim. Eu não quero que você tome vitamina D ou coma proteína sem receita, tá? Vai procurar um profissional que entende do processo para que ele possa te receitar e fazer a coisa certa. E medir também isso aí através de exames. É muito importante você ter o respaldo de um exame também para você saber se está dentro da normalidade ou não. Bom, o próximo passo que a gente quer estar explicando é justamente da imunidade intestinal. Você sabe que o nosso intestino ele é a primeira porta de entrada para tudo quanto é coisa que tem. Vírus, bactérias, fungos, protozoários, alguns tipos de ameba conseguem entrar no nosso corpo pelo intestino. Então, se nossa defesa estiver boa, normalmente a defesa estando boa no intestino, 70% da imunidade começa ali. Por isso, a importância gigante de se tomar lactobacilos. Então, como eu já fiz um vídeo só de desbiose intestinal, eu recomendo que você acesse minhas lives no YouTube, Farmaclean Oficial. Lá você vai digitar lá, Farmaclean Oficial, desbiose. Aí você vai entender mais esse vídeo, você vai entender muito bem o que é desbiose, que é justamente o processo do corpo não conseguir se defender. Aí tudo que você come entra. Entra metais pesados, entra fungos, vírus, bactéria, protozoários, e aí você vai ficando doente. Tá certo? Bom, tratamentos. Tratamento, como vocês já entenderam, é muito simples, né? Tomar sol e comer carne, comer proteína, comer feijão, comer lentilha, ovo. Ovo é riquíssimo em proteína. O leite é outro problema. Tem uma quantidade de gente que detesta leite, não toma e pronto. Outra quantidade fala, não, é bom, pode tomar, recomendado. Então existe sempre dualidade, né? Uns falam uma coisa, outros falam outra. A minha opinião é, eu evito o leite o máximo que eu posso. Quando tem alguma coisa, raramente eu tomo leite. Antigamente eu tomava leite, por exemplo, 3, 4 vezes na semana. Hoje, se eu tomar uma vez no mês, é muito. Então, não senti falta nenhuma.
Hoje eu estou muito melhor, minha saúde está muito melhor. Eu tenho uma idade que eu me sinto bem, então, por exemplo, eu pratico esporte, faço algumas atividades físicas e eu me sinto bem. Né? Não estou com meus 20 anos, mas eu me sinto super bem e mantenho a saúde com a alimentação bem balanceada. É, agora vamos falar algumas coisas que sempre me perguntam ali na farmaclínica. E aí, vitamina C é ou não é bom para tratar gripe, resfriado, essas coisas? Olha, a vitamina C, ela é indicada para absorver ferro, para a formação do colágeno, ele auxilia em algumas enzimas para a formação do CGMAF, ou seja, auxilia na formação das imunoglobulinas. E a vitamina C também é muito importante para aumentar o tempo de vida das pessoas. Quando eu digo tempo de vida, é tempo de vida mesmo, é viver mais anos. Isso tudo já foi estudado, está bem comprovado já. Então, se você tiver uma gripe, por exemplo, e tomar vitamina C, você vai sarar? Não. Você vai ficar os 7 dias gripado, você pode tomar a vitamina C que for, você não vai melhorar. Porque o CGMAF não é criado do dia para a noite. Ele leva um tempo. Por isso, muitas vezes você toma vitamina e não cura de imediato. Mas não quer dizer que ela não seja boa. O problema é o tempo de formação do CGMAF. E às vezes a sua imunoglobulina específica para aquele vírus que você acabou de pegar, não tem. Então, logicamente, você vai ficar ruim. E aí você não melhora. Mas é importante sim tomar vitamina C. A dosagem, eu não vou falar em doses para evitar autoconsumo, automedicação. Porque eu sou contra pessoas fazerem automedicação. A pessoa chega na farmácia, compra aquele monte de coisa, toma sem nenhuma orientação, sem nada, depois passa mal, ou a doença piora, não sabe nem por quê. Porque tomou remédio por automedicação. Então nós somos contra. Então não vou falar de dosagem aqui, tá? Outra questão, o zinco. O zinco funciona ou não funciona? É ou não é bom para a imunidade? Olha, o metal zinco, ele entra em praticamente todas as células do nosso corpo e é responsável pela nossa imunidade. Por quê? Porque ele faz parte de enzimas catalíticas ou anabólicas, são diversos tipos de enzimas que ele compõe, e ele entra então na formação dessa enzima para quê? Para montagem de reações químicas que vão gerar também as imunoglobulinas. Pra você ter ideia, todo mundo que tem qualquer doença viral e mede o zinco está baixo. Você já viu que a pessoa fala assim, nossa, eu pego uma gripe e fico sem paladar, eu perco o cheiro, não sinto o cheiro das coisas mais. Por quê? Porque o zinco é o metal que ajuda nas comunicações da boca, do nariz. Então, se você tem um consumo muito grande do zinco, porque ele está tentando defender seu organismo contra o vírus, como eu acabei de falar, ele entra em várias reações enzimáticas, aí o que acontece? Falta zinco. E como ele também é utilizado na parte de transmissões da parte orgânica, você logicamente vai ter o quê? Vai ter o corpo necessário teu zinco. Então, você perde o quê? O paladar, perde o olfato. Daí a importância então de quê? De fazer uma reposição para que tudo isso também possa ser melhorado. Tá certo? Bom, então essas são as nossas principais coisas que nós estamos falando hoje. A imunidade, logicamente, tem um assunto muito vasto, muito intenso. Não dá para a gente falar tudo na live de hoje. E eu quero que você entenda mais o seguinte. Se você puder guardar só isso, tome sol, tá? Quando você for tomar sol, tampe o seu rosto, tampe o colo. O colo é essa parte aqui acima do peito, né? Tampa daqui para cima. Se você não quer queimar o rosto, não quer ter um fotoenvelhecimento, não quer que a pele fique seca, então tampa ali. Tome o sol para baixo, barriga, costa, perna. Por quê? Você vai continuar fabricando a vitamina D. E detalhe, tome o sol do meio-dia. 5 minutinhos, está ótimo. Acabou de almoçar, vai para o sol, 5 minutos, está ótimo. Se fizer isso todo dia, você não vai ter fungo, não vai ter bactéria, não vai ter vírus. Aí você fala assim, nossa, mas se eu fizer isso eu vou proteger totalmente contra tudo isso? Não, gente. É parcial. Tá? Nada é total, 100%. Não tem como. Né? Você uma hora vai acabar, igual eu falei, vai chegar um vírus no seu corpo, como do Covid, seu corpo não conhece, vai ficar mal, vai ficar ruim.
porque não tem imunoglobulina feita para ele. Então tem coisa que você vai ficar doente, sim, mas você pelo menos fez sua parte, né? Tomou a imunidade, aumentou, comendo proteínas também. E principalmente a reposição também dos lactobacilos. Como eu falei, eles ajudam na absorção dos nutrientes e evitam, impedem uma boa parte, como eu falei, 70%, uma boa parte aqui, de entrar coisas ruins para o seu organismo. Espero que vocês tenham gostado. Essa live vai estar aí postada também no nosso YouTube. Se você precisar de tirar sua dúvida, fazer uma consulta farmacêutica, estamos ali na Farmaclean, Rua Presidente Vargas, 1874. Você é o nosso convidado, vai ser um prazer enorme estar te ajudando e conte conosco ali. E até a nossa próxima live, se Deus quiser.